Os REITs são uma ótima opção de investimento para diversificar a carteira dentro da Bolsa Americana. Muitos investidores conhecem os REITs, os famosos fundos imobiliários, que compram imóveis, alugam esses imóveis e as pessoas recebem uma parte desse aluguel como acionista. O que muitos não conhecem são os Mortgage REITs, que também investem no mercado imobiliário, mas de uma forma completamente diferente. Os Mortgage REITs podem entregar mais do que o dobro de dividendos para seus acionistas em comparação com os REITs que compram imóveis, sendo uma ótima opção para criar renda passiva em dólar. Por isso, nesse vídeo eu vou trazer para vocês tudo sobre essa classe de REITs chamada Mortgage REITs, que é como se fosse um fundo imobiliário americano de papel, né, que compra ali financiamentos. É uma metodologia um pouco diferente e que é interessante às vezes você ter na sua carteira a depender do seu objetivo. Então eu vou explicar para vocês como que eles funcionam, como que você analisa um Mortgage REIT, quais são os que tem hoje no mercado e também os riscos que você corre ao comprar um deles, né? Os cuidados que você tem que tomar. Então já vamos embora pro conteúdo e não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo se você gosta de conteúdo de REITs. Eu lembro pra vocês que a gente colocou uma meta de 1000 curtidas num vídeo passado, batemos mais de 2000. Então nesse vídeo aqui a meta de curtidas é 1300. Eu conto com vocês a gente bater 1300 curtidas nesse vídeo, hein? Quanto mais vocês me ajudarem com essas metas, mais eu vou trazer vídeos diferenciados e conteúdos pra vocês. A primeira coisa que vocês têm que saber é diferenciar um REIT de equity e um REIT de mortgage. E eu vou explicar isso aqui pra vocês agora. O REIT de equity, ele vai comprar os imóveis de fato, o patrimônio de fato. Então são aqueles REITs que vocês conhecem ali, que vão ter galpão, que vão ter data center, que vão ter o setor de varejo, né, como o realty income. Então você vai ver vários REITs ali que vão comprar imóveis de fato. Já olhando para os REITs de mortgage, aqui você tem os REITs que compram os papéis, então eles não vão comprar imóveis, eles vão comprar financiamentos. Eu vou explicar para vocês como isso funciona, porque é bem parecido com os fundos imobiliários de papel, mas existe uma diferença de equity e mortgage, que era isso que eu queria explicar para vocês. E aí você tem o híbrido, né, que é uma junção dos dois. São REITs aí que vão comprar tanto imóveis de fato e também aqueles que vão comprar os financiamentos de imóveis, né, as famosas hipotecas. Então é uma junção dos dois. É legal vocês saberem isso, terem essa separação na cabeça de vocês, porque daqui pra frente a gente vai entrar mais a fundo nesses mortgage aqui. E aí, só pra vocês refrescarem um pouco a cabeça, esse é o lado dos REITs de equity. Aqui são setores, né, que a gente tem comuns, que vocês conhecem, onde a gente tem retail, que é varejo, a parte residencial, escritório, healthcare, que é saúde, self-storage, timber, que é um tipo de madeira, né, como se fosse comprar terrenos ali para plantação de madeira e colher essas madeiras para vender, industrial. Então essa é a parte de equity. E normalmente é o que a maioria de vocês vão possuir na carteira, né, que são esses setores, vários REITs estão inclusos aqui. E agora a gente vai olhar para o outro que poucas pessoas falam e que pagam até dividendos bem elevados, mas também tem os seus riscos inclusos. Já os REITs mortgage, eles não vão possuir imóveis físicos no seu portfólio. Eles vão ter ali em si títulos de dívidas imobiliárias, ou famosas hipotecas nos Estados Unidos ou financiamento imobiliário no Brasil. E aí, esses REITs, eles podem tanto criar hipotecas, esses financiamentos, ou seja, diretamente lidar com o cliente com esse financiamento, ou na grande maioria das vezes, que é o que acontece, ele vai lá e pega um financiamento já ativo do banco. Então o banco repassa para ele e ele ganha com os juros também desses dois tipos de financiamento que eles geram. E aí eles podem usar tanto capital próprio, ou seja, capital dos próprios investidores que colocam dinheiro no REIT para comprar esses financiamentos ou até emprestar esse dinheiro para o pessoal comprar imóvel, ou ele pode captar dívida no mercado, ou seja, ir no banco, captar dívida para comprar um financiamento de uma pessoa dentro do banco. Então é uma roda bem interessante, bem diferenciada do que a gente conhece. Então quando o REIT ele cria a hipoteca, ele está concedendo um empréstimo com o seu próprio capital para quem deseja comprar um imóvel, seja comercial ou residencial. E ele vai receber os pagamentos adicionando, obviamente, juros mensais ali para o cliente que está adquirindo essa hipoteca. O REIT também pode adquirir títulos de hipotecas que outros credores emitiram, como bancos e instituições financeiras, passando a ser dono daquela dívida e tendo o direito de receber os pagamentos integralmente dos devedores. Mas eles também ficam com o risco de dívida, né? Ou seja, se aquele inquilino que ele pegou do banco lá, que estava com o financiamento, não pagar eles, aí é problema deles, não é mais do banco.
Então, os REITs de mortgage, eles vão receber receita, né? Como que eles geram dinheiro? Através desses financiamentos, dessas hipotecas e dos juros, né? Então, todos esses financiamentos que eles fazem geram juros para ele, que depois de pagar as despesas de juros, de hipoteca e financiamento, tem um lucro. Então, é esse lucro que eles vão repassar para vocês em formas de dividendos, diferentes dos REITs de equity que compram um imóvel, alugam aqueles imóveis e repassam uma parte do aluguel para vocês. E aqui eu quis trazer uma tabelinha para vocês de grande maioria dos REITs mortgage que a gente tem hoje no mercado da Bolsa Americana. Então aqui eu separei nessa primeira tabela os 10 maiores REITs mortgage que a gente tem no mercado em tamanho de mercado, valor de mercado em si. Então o maior deles hoje é esse NLY, que tem quase 10 bilhões de dólares de valor de mercado e um dividend yield de 13,33%. E aí você vê que se a gente pegar os top 10 maiores REITs de mortgage, né, que é o papel ali em si, eles têm um dividend yield médio de quase 12%, muito acima do que seus pares aí que a gente vê no mercado, principalmente REITs de equity, que vão ter ali um dividend yield médio de 5%, 4%. Então ele acaba trazendo um dividend yield maior e é interessante, obviamente, para quem gosta de gerar um pouco mais de renda em cima do capital que você investe em dólar no exterior. E aí vocês vão observar que a maioria desses REITs aqui, eles vão pagar dividendos trimestrais, tá? No caso, o AGNC é o único que vai pagar dividendo mensal, mas esse é um REIT, por exemplo, que eu não compraria por conta dos fundamentos, eu acho ele péssimo, então tem que tomar muito cuidado com isso aqui e eu vou explicar já pra vocês como que se analisa um REIT desse, que é muito importante pra você não cair em cilada, comprar alguma coisa errada. Fora que você tem que ficar muito atento aos papéis que ele compra, né, os tipos, os exemplos, eu vou mostrar já pra vocês. E aqui embaixo a gente tem outros REITs de mortgage que a gente tem no mercado da Bolsa Americana. Então aqui são outros exemplos, né, tem alguns menorzinhos de 54 milhões de dólares aí de valor de mercado, até os de 10 bilhões de dólares que nem eu mostrei pra vocês. Então aqui vocês têm uma exemplificação, tô passando aqui pra vocês, caso vocês queiram pausar, dar uma olhada, se quiserem pesquisar um a um pra ver qual que vocês acham mais interessante. Obviamente minha ideia aqui não é recomendar o melhor de todos aqui pra vocês, porque a gente tem uma casa de análise só pra isso, tá? A gente tem uma carteira recomendada, então não faz sentido eu ficar indicando um a um, mas vocês podem olhar aqui e obviamente já é uma mão na roda gigantesca pra vocês. Agora a gente vai pra parte de análise dos REITs mortgage, como que você analisa eles, como que você olha, o que você tem que tomar de cuidados. Mas antes eu queria passar para vocês aqui uma pesquisa que eu vi recente do Royal Bank, né, aquele banco canadense famoso, em que ele mostra que ao longo do tempo, os investidores que tiveram consultores atrelados a eles, né, que ajudaram nos seus investimentos, tiveram 2,3 vezes mais retorno do que aqueles que não tiveram consultores de investimento. E o que eu quero dizer com isso? Aqui na Dollarame, a gente tem uma consultoria para quem quer investir no exterior. Então se você quer uma carteira montada para você, acompanhada, direcionada, tirar todas as dúvidas com a gente, com o consultor da Dollarame, a gente tem todo esse serviço aqui para você e que com certeza a nossa ideia é aumentar os seus rendimentos ao longo do tempo na Bolsa Americana. A gente não tem parceria com nenhuma corretora, a gente não tem necessidade de recomendar nada do que a gente ganha, a gente tem que realmente fazer vocês ganharem dinheiro, porque aí vocês vão continuar com a gente ao longo do tempo. Aqui até tem uns feedbacks do pessoal que já está na consultoria Dollarame, dizendo que entrou com a gente, começou a ter lucro na carteira, começou a ter grandes recomendações nossas ali que fazem diferença na carteira, até rentabilidades aumentaram nos seus portfólios. Isso porque às vezes só de a gente dar uma mexida na carteira ali, ela de fato já começa a gerar lucro, sair do prejuízo. E ao longo do tempo a chance de você ter maiores lucratividades com a gente é muito maior, porque a gente está estudando o mercado o dia inteiro, olhando para isso o dia inteiro. Então se você tem interesse em entrar para a consultoria da Dollarame, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês preencherem um breve formulário e o meu time vai entrar em contato com você pra gente fazer essa seleção, porque a gente também escolhe quem a gente quer aqui pra consultoria, não é qualquer pessoa. Ou você pode escanear o QR Code que eu vou deixar na tela aqui também e preencher o formulário. Lembrando que a gente tem aqui uma lista gigantesca de pessoas pra chamar, a gente vai chamar em ordem e pode demorar uma semana, 2 semanas pra gente chamar, porque de certa forma a procura ela tá muito alta, principalmente porque tem muita gente querendo investir no exterior com a gente. Então se eu fosse você, não deixaria passar essa grande oportunidade de ter um consultor aqui da Dollarame junto com você nos seus investimentos exterior, com as minhas recomendações, com as nossas análises da research e obviamente de acordo com o seu objetivo e com o seu perfil. Então preenche o formulário aqui embaixo e aguarda o nosso contato que a gente dá os próximos passos para você. Bom, vamos aqui para a parte de como que se analisa um REIT mortgage, que é muito importante vocês terem uma breve noção pelo menos disso. Aqui na tela eu tô mostrando para vocês o REIT NLY, que é o maior REIT desse setor atualmente em valor de mercado. Vocês podem ver que
a cota dele caiu ao longo do tempo, né? Então isso é um cuidado que vocês têm que tomar, porque às vezes os dividendos que eles pagam são muito maiores do que realmente eles conseguem exercer, e aí ao longo do tempo eles vão perdendo valor, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas normalmente quando você entra a fundo sobre esses REITs, né, você vai olhar ali os relatórios deles, vocês vão encontrar esses tipos de informação aqui, que são os tipos de setor das dívidas que eles têm, né? Então às vezes pode ser dívidas do setor de escritórios, pode ser dívidas do setor comerciais, então são sempre dívidas imobiliárias, tá? Nunca vai ser dívida de qualquer outra coisa, vai ser dívida imobiliária, e aí você, dentro dessas dívidas imobiliárias, você tem vários setores, que são os setores dos equity REITs, né? Que são aqueles REITs principais. E aí você vai ter o tipo de coupon, né? Coupon type, que é basicamente qual que é o tipo de taxa, né, em relação a esses financiamentos que eles têm. Então, por exemplo, aqui, esse REIT tem fixas, né, 60% das dívidas deles, ou seja, taxas ali que não vão mudar independente da taxa de juros do mercado. Então, se a taxa de juros do mercado subir para 10%, vai continuar a taxa fixa deles. E aí eles têm taxa floating, né, que é flutuante de acordo com a taxa de juros. Isso é importante você ver, porque normalmente os REITs que têm menos taxa fixas, eles sofrem mais no mercado de alta de taxa de juros, como agora, né, porque a taxa tá flutuando, e obviamente isso pode aumentar também o lucro desses REITs, mas os credores, né, que têm essas dívidas também acabam pagando mais, e aí pode ter uma inadimplência maior, né, fica mais caro para os credores, mas também o REIT recebe mais lucro, só que se ele não recebe do credor, ele não tem lucro. Então tem que tomar muito cuidado com esses floating, né, que são as taxas de juros flutuantes, que vão de acordo com o mercado, porque são normalmente os que sofrem mais numa aumento de taxa de juros, como a gente tá vendo agora. E aqui a gente tem o rating, né, rating é qual que é o nível de segurança dessas financiamentos que esse REIT tem dentro do portfólio. Então, quando a gente tem aqui investment grade, quer dizer que é um tipo de financiamento com um bom tipo de nota, né? Ou seja, quanto maior a nota, melhor é aquele financiamento, ou seja, o credor que tá por trás daquele financiamento é um bom pagador. Quando a gente tem unrated, quer dizer que 36% no caso aqui das dívidas desse REIT, eles não têm uma classificação, ou seja, você não sabe se o credor ele é um bom pagador ou não, ele pode deixar de pagar ou pode pagar muito bem. Então tem que tomar cuidado também com esses unrated, que é basicamente os que não tem uma nota em si, não tem um rate em cima desse financiamento. Então quanto maior for a nota desse rate, quanto maior for investment grade, né, melhor é aquele pagador, e aí obviamente melhor é você ter aquele REIT. Então você tem que procurar REITs que normalmente tem taxas ali diversificadas em fixas e flutuantes, você tem uma diversificação de setores ali dessas dívidas e também ter boas notas, né, bons credores, porque obviamente ele vai estar sempre recebendo esses pagamentos e vai receber os juros para te repassar em forma de dividendos. A gente tem um caso desse REIT chamado STWD. Entrando aqui no site do Fundamentei, vocês conseguem ter um pouquinho mais de informação sobre o REIT, que é importante vocês verem também. Então aqui nesse REIT STWD, a gente consegue ver que grande parte da receita dele vem de hipotecas, né, financiamentos imobiliários residenciais, tá vendo? E outra parte de infraestrutura. E se a gente for descer aqui, a gente vê que a receita desse REIT vem crescendo, caiu agora em 2023, tem um lucro interessante, né? Mas o mais interessante de você ver nesses REITs aqui, que é diferente dos equity REITs, né, é você ver o PDD, né, que são as provisões de perda, o quanto eles acreditam, o quanto eles estão deixando de receber dos pagamentos da dívida dos credores deles. Quantos credores estão deixando de pagar? Então, essa perda aqui, essa provisão de perda, ela não pode ser superior ao lucro que eles têm, né? Senão eles vão ter mais perda do que lucro, e obviamente não é interessante você ter esse REIT na carteira. E aí aqui tem um indicador chamado PDD sobre lucro líquido, que quanto maior for, pior é, porque maior seriam as perdas em relação ao lucro. Então, no caso de 2023, eles tiveram 244 milhões em perdas, ou seja, deixaram de receber, porque a taxa de juros aumentou, muito credor tá tendo dificuldade de pagar, e o lucro foi de 339 milhões. Então, ele teve um PDD sobre lucro líquido de 72%. Aqui nos outros anos foi bem baixo, né? Então, perda de 8 milhões em relação a 448 milhões de lucro, então é bem tranquilo. E, obviamente, quanto menor for esse PDD, essa provisão de perdas que eles têm ali dos credores, melhor é, e maior o lucro, melhor é também. Então são pontos importantes que vocês têm que ficar de olho, porque é normalmente essa forma de você olhar um pouco diferente para esses mortgage REITs do que aqueles equity REITs, que são aqueles REITs normais, né, que você vê de Equinix, Realty Income, Prologs, eles são outra forma de analisar, tem que olhar a FFO, a qualidade dos imóveis. Aqui você tem que olhar a qualidade de dívida, como que é a distribuição de dívida, os credores por trás, né, as perdas que eles têm, são um pouquinho diferentes esse tipo de análise. Bom, então quais que são os riscos que você tem que tomar cuidado
nesses REITs em si. O primeiro deles é ficar de olho sempre no risco de crédito, né? Quem são os credores por trás dessas dívidas, desses financiamentos, porque se um REIT tiver péssimos credores, ele não vai receber o dinheiro e você também não vai receber dividendos e vai perder dinheiro ao longo do tempo. Principalmente os REITs que têm dividend yield muito elevados, porque se ele tem um dividend yield muito elevado, quer dizer que ele te paga muito dividendos. Só que para ele te pagar muito dividendos, ele tem muito lucro, muito recebimento de juros. E normalmente esses juros maiores, né, eles são pagos por credores ruins, porque os credores ruins normalmente são cobrados maiores taxas de juros em cima deles, porque se eles são péssimos credores, eu vou cobrar mais para emprestar dinheiro para ele, não vou cobrar menos. Então esse REIT acaba recebendo mais de péssimos credores. E se ele tem muito péssimos credores na carteira, a chance de ele não receber também é mais alta. Então toma cuidado com esses REITs de altos dividend yields, principalmente no setor de mortgage, porque eles vão ter péssimos credores por trás ali, porque normalmente eles cobram mais taxas de juros em cima deles. Um exemplo muito claro aqui, só para vocês terem uma noção, é o REIT NLY, que é o maior REIT de mortgage que a gente tem no mercado, comparado com o REIT Prologues, que tem um dividend yield de 2,7%. O NLY, que é do setor de mortgage, paga 13% de dividend yield. O investidor comum vai olhar para isso e vai falar: eu quero comprar o NLY pela minha carteira, porque ele paga mais dividend yield. Mas se você olhar na rentabilidade, a gente consegue ver aqui que reinvestindo os dividendos nos últimos 10 anos, ele entregou 42% de rentabilidade reinvestindo os dividendos, enquanto o Prologues entregou 322% de rentabilidade reinvestindo os dividendos. Então, dividend yield maior não quer dizer rentabilidade maior na ponta final. Tem que tomar muito cuidado, porque aqui, ó, o NLY, ele caiu 60% se você não tivesse reinvestido os dividendos que ele pagou ao longo do tempo. Então você perdeu o patrimônio ao longo dos anos se tivesse investido nesse REIT, ao invés de ter investido no Prologues, que paga um dividend yield menor, que é o que eu acho mais interessante, vocês tomarem um pouco mais de cuidado desses REITs mortgage na carteira, porque tem que analisar muito bem, são raros os casos que valem a pena. Então, pessoal, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se interessado por esse tipo de classe, deem uma estudada, tomem muito cuidado com essa classe, ela paga muito, mas também tira muito, então você tem que analisar muitos credores, tem que analisar com muito cuidado quais são as taxas, como que tá os pagamentos, né, como que tá as provisões de perdas de cada um dos REITs, o histórico de rentabilidade. É muito bom se comparar tudo isso antes de comprar, pelo amor, hein? E lembrando, se você quiser ter uma consultoria personalizada para você, o nosso time de analistas te ajudando com as recomendações, olhando as recomendações que você tem, te ajudando com o objetivo, o perfil que você tem, montando uma carteira, acompanhando essa carteira, ajudando nos aportes do exterior, né? A gente faz toda essa análise por trás antes de fazer uma recomendação para você na consultoria, obviamente. Se você quiser ter todo esse acompanhamento, você preenche o formulário aqui embaixo que meu time vai entrar em contato com você e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre a consultoria. Lembrando que quem entra primeiro, entra lá em cima na lista de espera mais rápido e a gente chama mais rápido também. Então não deixa para depois e vem para a consultoria do Dollarama, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aumentar muito mais os seus rendimentos. E você também não vai precisar ficar perdendo tempo, né, analisando, vendo o que é melhor para você, o que não é, aí fica acompanhando o resultado trimestral. Cara, a gente faz tudo para você, basicamente só tem que fazer os aportes e ver os direcionamentos que a gente tá dando para você, e a gente vai sempre tirar suas dúvidas, obviamente, mostrar o porquê, o racional por trás daquelas recomendações. Então é muito mais eficiente para quem tem dinheiro, né, trabalha, sabe fazer dinheiro, mas não tem tempo para analisar os investimentos. Então preenche o formulário e eu te vejo lá do outro lado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!